Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos quase na metade do ano, né? Hoje, dia 2 de maio. Glórias a Deus, depois de um feriado, continuamos, né? Mas o fim de semana está aí. Louvado seja o nosso Deus, engrandecido seja o Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, está conosco, né? Para nos fortalecer, para nos renovar, para nos fazer companhia. Muito boa tarde, Elaine, irmã Geni, a paz do Senhor, muito bem-vindas, queridas, em nome de Jesus. Vamos para mais uma live, né? Vamos buscar a face do nosso Deus, porque tudo é impossível para nós, é possível para o Senhor, né? Boa tarde, queridas, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Boa tarde, Elaine, querida, que Deus esteja conosco em cada dificuldade, em cada luta. Cris, muito boa tarde, é bom que vocês entrem no comecinho, porque eu falei assim, eu não vou interromper a oração para saudar os irmãos, as irmãs, né, os irmãos, porque tem o Glauco também, que entra, porque atrapalha a oração, né? Eu falo assim, tem pessoas, o David Jong Cho, até o presidente da Coreia ligava para ele falava assim, eu não posso atender porque eu estou falando com uma pessoa mais importante, né? Que é Deus. E ele não interrompia, depois ele falava, mas naquele momento ele não interrompia, amém? Então vamos ter uma palavra de oração. Eu estava lendo o Salmo 21 ontem e ele me chamou a atenção, né? É o Salmo de Davi, que ele louva a Deus pela sua vitória, amém? O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Então aqui o rei Davi, ele sempre buscava a força de Deus. Como é que ele conseguiu vencer o leão, o urso e o gigante, né? Foi na força do Senhor. Assim, nós também temos ursos, temos leões, temos gigantes para vencer, mas é na força do nosso Deus que nós vamos conseguir. Quando a nossa força termina, a força de Deus nos renova, né? E ele fala assim, cumprisse-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos seus lábios, né? Davi estava agradecendo porque Deus, ele não desatendeu, mas pelo contrário, ele atendeu a súplica dele. Assim, o nosso Deus é o Deus de Davi, e ele vai também, nós cremos que tudo que é para a glória dele, ele vai atender. Aqui esse versículo que me chamou, pois o provês das bênçãos de bondade, que o Senhor nos proveja, né? Traga provisão de bênçãos de bondade na nossa vida. Eu aprendi uma oração, todo dia eu peço, Senhor, eu quero experimentar a tua bondade no dia de hoje, né? Pôs na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Davi não pediu para ser rei. Eu creio que Davi nunca imaginou que ia ser rei de Israel, né? E contudo, Deus o proveu, né? Dessa bênção de ser rei. Vida lhe pediu e lhe a deste, né? Mesmo longura de dias para sempre eternamente. Olha, Davi tinha pedido vida, aí Deus deu vida e longura de dias, longevidade e vida para sempre eternamente. 3 tipos de vida, né? Talvez ele estivesse numa situação assim, difícil de saúde ou de vida, e ele pediu vida para Deus, e nós podemos pedir, Senhor, dá-nos vida, e Deus foi tão bondoso, porque ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Ele não somente deu vida, mas ele deu longevidade, vida longa e vida eterna. Olha só, que bênção, né? Como a gente lê a palavra, como vem a revelação, né? Então, Senhor, nós te pedimos vida nesta tarde, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê longevidade e obrigada pela vida eterna que nós temos em Cristo, né? Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste, pois o abençoaste para sempre. Tu enches a sua face, né, de alegria, que o Senhor enche a sua face com a presença dele, com alegria nesta tarde. Glauco, muito boa tarde. Helenice, muito boa tarde. Então, pois o abençoaste para sempre, né?
Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Que pela misericórdia do Senhor, boa tarde, Lenice, Glauco, todos, boa tarde, né? Que pela misericórdia do Senhor nós nunca venhamos a vacilar, né? Eu estava compartilhando aqui o Salmo 21:4, né? Que Davi pediu vida e Deus, ele faz além do que pedimos ou pensamos, né? Deus deu vida, deu longura de vidas, né? Longevidades, que quer dizer vida longa, né? E vida eterna, 3 tipos de vida, né? Ele acrescentou vida na vida dele, que o Senhor esteja acrescentando vida na tua vida nesta tarde, longevidade, acrescentando anos de vida na tua vida, e nós temos gratidão porque nós temos a vida eterna, né? E aqui no verso 3, que me chamou também muita atenção, pois o provês das bênçãos de bondade, né? Que Deus venha nos prover das bênçãos de bondade dele. Porque Jesus nunca despedia ninguém de mão vazia. Ele sabia o que cada um precisava. Ele sabia o que cada um estava pedindo para ele. Mesmo assim, ele perguntava, o que queres que eu te faça, né? E para ouvir da boca da pessoa. Então fala aí na tua casa para o Senhor, o que queres que eu te faça, né? Fala, Jesus, eu quero saúde. Jesus, eu quero a salvação da minha família. Jesus, eu quero longevidade para te servir, porque se eu pedir alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor concede. E quando nós pedimos vida longa para pregar o evangelho, para sermos bênção, para vermos a nossa casa convertida, né? Então o Senhor nos concede para a glória dele, amém? E ele atendeu, né? O abençoastes para sempre, porque o rei confia no Senhor, pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. O seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram mal contra ti, maquinaram ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas com as tuas flechas postas nas cordas, lhe apontarás ao rosto. Imagina Deus apontando uma flecha, né, no rosto dos inimigos. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar em oração, glória a Deus. Hoje tem várias pessoas para entrar em concordância. Vamos entrar em concordância, que o Senhor venha nos prover das suas bênçãos de bondade. Amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome. Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida. Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, é a prova que nós estamos vivos, tem nos ajudado, tem nos socorrido, tem sido a rocha da nossa salvação. A tua palavra diz que o Senhor firma os passos de um homem bom. Senhor, que nós possamos, que a tua bondade, a tua misericórdia venha nos seguir todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que se compadece de todos aqueles que te buscam. O Senhor não despede ninguém de mãos vazias. O Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada porque misericórdias novinhas vieram sobre a nossa vida nesta manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigada, Senhor, ó Deus, pela família, pela casa, pelos filhos. Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu, por tudo que o Senhor já fez, tem feito e fará. Muito obrigada, Senhor. Ó Deus, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder e o teu Espírito que em nós opera. Senhor, nós queremos colocar a vida dos enfermos diante do teu altar, te pedir que o Senhor esteja visitando aqueles que estão com Covid, com dengue. Senhor querido, ó Deus, que o Senhor esteja curando. Senhor, abençoando a saúde da irmã Genir, do irmão Isaías, da irmã Maria Nilza Colim, da irmã
Loredana, da irmã Helenice, da irmã Cris, e de todos que entrarem, da Elaine, de todos que entrarem na live. Senhor, que, ó Deus, a tua bênção, Senhor, ó Deus, seja sobre a vida de cada um, bênção de bondade na saúde, na família, Senhor, na vida de cada um, ó Pai. Nós clamamos a Ti. O Senhor, pela Tua palavra, tem todo o poder de curar. Visita cada um, Senhor. Visita com uma unção de renovo, com o renovo da águia, que com 40 anos, Senhor, ela recebe um renovo para viver mais 40 anos. E nós profetizamos, Senhor, aqueles que estão te pedindo vida, que o Senhor conceda vida, que o Senhor conceda longevidade, e aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor, ó Deus, que possa estar recebendo um grande presente da salvação. Nós te pedimos, Senhor, abençoa cada um no seu particular, ó Deus, porque, Senhor, ó Deus, cada um tem uma necessidade, mas o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor é tudo aquilo que nós desejamos para a nossa vida, para a nossa família, porque se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está até na nossa respiração. Foi o sopro do Deus Todo-Poderoso que nos soprou vida. Muito obrigada, porque os nossos pais nos deram o corpo, mas quem nos deu a vida foi o Senhor. Abençoa cada um, abençoa, Pai, ó Deus, poderosamente, o Glauco também, a sua família, todos que entrarem na live de forma sobrenatural, porque o Senhor é aquele que é poderoso para fazer além do que estamos pedindo ou pensando, segundo o seu Espírito e o seu poder que em nós opera. Abençoa a saúde da Loredana, Pai. Ó Deus, dá equilíbrio, Senhor, na glicose, dá saúde, Senhor, cura a alma de cada um. Senhor, abençoa, Senhor, os filhos, abençoa a família, Senhor, da Helenice, a família da Maria Nilza, a família do Glauco, a família, Senhor, ó Deus, da Elaine, Senhor, a família da Maria Nilza Colim, todos, ó Pai, que precisam, Senhor, de uma intervenção nesta tarde. O Senhor sabe, o Senhor tem todo o poder. Senhor, ajuda cada um naquilo que é maior do que nós, Senhor. Aquilo que nós não temos, quem nos ajude. Vem nos socorrer, Senhor, com a tua mão santa e poderosa. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Como o Senhor foi com Davi, Senhor, o Senhor lhe concedeu além daquilo que ele pediu. Ó Deus, e o Senhor é poderoso para fazer isso, Senhor. Cuida de cada um, abençoa as nossas famílias, entra com salvação na vida de cada um dos nossos entes queridos. Fala com eles como só o Senhor sabe, pode convencer, converter o coração de cada um. Senhor, salva, Senhor, os nossos filhos, genro, nora, netos. Nós clamamos a Ti, Senhor, entra com a Tua providência, a Tua provisão financeira na vida de cada um que necessita, Senhor. Ó Deus, de uma providência nesta área, abre portas abençoadas, entra nas causas da justiça, entra, Senhor, nas situações do INSS. Senhor, ainda me lembrei da Cleide, muito obrigada pelo testemunho dela, que depois de 3 meses de cirurgia, ela já está andando normalmente, sem dor. Louvado seja o Teu nome. A Ti, Senhor, seja somente toda a honra, glória e louvor. E outras pessoas também que testemunharam cura, recebe aí a unção da cura em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu autoridade para curar enfermos. Leandro, muito boa tarde, muito bem-vindo. Senhor, ó Deus, se nós colocamos a nossa mão, ó Deus, que a nossa alma, nossos sentimentos, nossos pensamentos sejam curados, Senhor, pela unção de Manassés, o Deus que faz esquecer todo o passado de dor e sofrimento, e pela unção de Efraim, o Senhor que nos torna duplamente frutíferos na terra da nossa aflição. Onde você foi humilhado, eu declaro exaltação do Senhor. Onde você foi roubado, eu declaro restituição, restauração em nome de Jesus.
abençoa, Senhor. Nós queremos receber essa bênção da bondade, Senhor, e nós vamos ver esses dias a manifestação da tua bondade em todas as áreas da nossa vida. Nós tomamos posse, porque é uma palavra rema, é uma palavra que desceu da boca de Deus e não vai voltar vazia. Em nome de Jesus, nós tomamos posse. Senhor, obrigada, Senhor, e nós te pedimos pelo Rio Grande do Sul. Nós te pedimos as tuas misericórdias, Senhor, pelo sul do Brasil. Tem piedade, Senhor. Levanta, Senhor, cristãos naquele local para evangelizar, para pregar a tua palavra. Senhor, ó Deus, para atrair a bênção do Senhor naquele lugar. Jesus, afasta todo o mal. Nós clamamos misericórdia e socorro naquele lugar. Visita, Senhor, as famílias que estão desabrigadas com socorro. Aquelas que estão enlutadas, Senhor, com consolo. Tem misericórdia do nosso Brasil. Traz à tona tudo que está encoberto, oculto. Levanta, Senhor, pessoas que possam socorrer a nação. Usa pessoas idôneas, Pai, para entrar com socorro, com o socorro sobrenatural dos céus. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Senhor, visita as UTIs, os hospitais. Senhor, pessoas que estão passando por cirurgia, Senhor, toma agora a mão do médico, Senhor, ó Deus, e faz um milagre para a glória e louvor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, esses velhinhos, Senhor, que se sentem abandonados, que estão tristes, Senhor, porque não tem nem a visitação da família. Senhor, que o Senhor os visite com óleo da alegria, que o Senhor seja a maior companhia de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida das crianças, não deixa que elas sejam roubadas dos pais, não deixa que aconteça nada com os pequeninos, Pai. Preserva a inocência deles, guarda os nossos jovens dos vícios, Senhor, de toda a malignidade, das más companhias. Senhor, nós abençoamos os nossos filhos, declaramos que eles são herança bendita do Senhor aqui na terra, que a tua palavra e o teu Espírito que está em nós não vai se apartar da nossa posteridade. Nós declaramos que eles serão reparadores de brechas para que essa nação se torne habitável. Nós estamos, Senhor, ó Deus, servindo ao Senhor e que nós e a nossa casa venhamos servir, Senhor. Nós cremos em Ti, que nós e a nossa casa sejamos salvos para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Vou compartilhar hoje uma palavra que está em 1 Samuel 30, né? Davi, ele foi para uma guerra, para uma batalha. Quando ele chegou, ele encontrou, né, tudo queimado a fogo. Então, quem de nós às vezes não passou numa situação que estava assim ocupado e de repente, né, chega com uma má notícia? Mas o que acontece? Estava tudo incendiado, né? Mas não tinha corpos, né? Não tinha ossos queimados. Então, às vezes a situação tá ruim, mas não é o pior, né? Então, o que acontece? Os amalequitas deram com ímpeto, né, sobre Ziclag e levaram as mulheres, as crianças. Não é porque eles eram misericordiosos, mas é porque eles vendiam como escravos para o Egito. Então o inimigo, ele também, né? O Senhor nos levantou como colunas no nosso lar, para nós estarmos em vigilância pela nossa família. Muitas vezes, coisas que vêm à tona, que as pessoas revelam, são coisas que estão guardadas lá no íntimo, né? E aí nós podemos orar por aquelas situações. Nós precisamos vigiar para saber, para termos discernimento do que o inimigo quer fazer, porque o que ele quer fazer é destruir as famílias, né? E a nossa família, nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus e declaramos que é propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus, né? Que o Senhor guarde as nossas famílias de todo engano, de toda mentira, de todo engodo de Satanás, né? Assim como ele quis tirar Jesus da cruz, oferecendo os reinos deste mundo, ele vai tentar mesmo tirar as nossas famílias, a nossa vida, do caminho da cruz, oferecendo coisas do mundo, porque o mundo é alegre, né? Uma alegria
mentirosa, enganosa, né? O mundo tem muito colorido, tem muito atrativo, e o caminho de Deus é estreito, não tem reforma, né? E o caminho é só que leva para o céu, mas o caminho do mundo é tão largo, mas infelizmente, boa tarde, Conceição, a paz, mas infelizmente leva para o inferno, né? E que o Senhor nos dê unção, poder para nós reconquistarmos tudo aquilo que o inimigo roubou, matou e destruiu. E aí, o que aconteceu? Davi chegou dessa incursão e ele chorou até perder todas as forças. Quem de nós já não aconteceu alguma situação que nós choramos, né? Até não ter mais força para chorar, né? Então, eles deram conta do que tinha acontecido, né? Foi tudo saqueado, roubaram tudo, roubaram as mulheres, as crianças, né? E puseram tudo a fogo. Então, o que acontece? Até as mulheres, né, Ainoã e Abigail, as mulheres de Davi também foram levadas. E Davi ficou muito angustiado, e não é para menos, né? Tem situações que deixam o nosso coração angustiado, mas o que acontece? Se a gente ficar só olhando as cinzas, a gente não vai fazer nada, não vai acontecer nada, né? Então, o que acontece? E ainda o povo queria apedrejar Davi, né? Queria apedrejar como se fosse culpa dele. E às vezes as pessoas querem nos culpar por alguma coisa, porque quando as pessoas estão desesperadas, chateadas, elas precisam achar alguém para jogar a culpa, né? Assim como Adão falou, foi essa mulher aí que o Senhor me deu, foi culpa dela o pecado, né? Mas ninguém peca se não quiser, né? Então, aí a serpente, a mulher falou, não, foi essa serpente, aí a serpente não tinha para quem jogar a culpa, e aí um joga para o outro, né? Mas que nós possamos, Senhor, se eu tenho alguma culpa, eu te peço perdão, eu te peço que o Senhor esteja me dando graça para correr atrás da perda, né? Para correr atrás do prejuízo. E aí, Davi, Deus até permitiu toda essa luta na vida de Davi, porque nada acontece. Ele fala que até o cabelo da nossa cabeça ele tem contado. Deus não permite nada, né? Além do que nós possamos suportar, e muitas vezes as lutas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aí o que acontece? Davi, ele chorou, mas daqui a pouco ele falou, quer saber de uma coisa? Às vezes a gente chora, fica triste por causa de uma situação, mas de repente brota aquela alegria, aquela força no nosso coração. Nós temos um Deus que o nome dele é Eu Sou tudo aquilo que você necessita, eu sou tudo aquilo que você precisa, né? E ele se fortaleceu no Senhor, ele se renovou. Ele falou, quer saber de uma coisa? As coisas materiais foram embora, né? Mas, e as mulheres e as crianças não foram mortas porque não tinha cadáver. Então, às vezes, uma luta é grande, mas não é o pior. E Deus nos dá graça, unção e poder para reagir, amém? Assim como Deus deu vitória sobre o urso, o leão e o gigante, você pode estar enfrentando o urso. Mas se o Senhor foi com Davi dando vitória, com certeza ele vai nos dar. E se você já venceu o urso, agora está no leão, lembra que você já venceu o urso, né? E o mesmo Deus que já te deu vitória e me deu vitória até aqui, vai continuar nos dando vitória para a glória dele, amém? E agora, se você já venceu o urso e o leão, o gigante também, vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, e não esqueça nunca que Deus está conosco, né? Aí ele se fortaleceu no Senhor, e ele se volta para o Senhor, porque ele é o único que pode nos ajudar naquilo que é mais forte do que nós, né? Assim, às vezes nós olhamos as tempestades, as dificuldades, mas o Senhor prometeu estar conosco, né? Todos os dias até a consumação dos séculos. E como é bom saber que nós temos um Deus que faz parte, né? Até da nossa respiração. As letras do nome de Deus fazem parte até do nosso inalar e expirar.
ar, né? Toda vez que você puxa o ar, você lembra que Deus soprou vida na tua vida, né? Foi Deus que soprou o fôlego dele em você. E Davi pede para o sacerdote, né, trazer o éfode, e eles tinham duas peças que chamavam Urim e Tumim, e eles jogavam para saber a vontade de Deus, né? Mas hoje nós podemos pedir para o Senhor nos falar pela palavra. Deus também pode falar em voz audível, Deus pode usar uma pessoa, Deus usou até uma mula para falar, né? E Ele pode nos responder, dar alguma estratégia, alguma forma que nós podemos vencer essa luta, essa dificuldade, né? Aí Davi pergunta: perseguirei eu essa tropa? Para, Mel, tá calor, ela tá raspando o chão. Aí, poderei alcançá-la? Muito boa tarde, Zezé. A paz do Senhor. Hoje é aniversário do Adriano, né? Que Deus abençoe a vida dele ricamente. Ele sempre assiste minhas lives. Acho que às vezes ele até tá online, mas não aparece, né? Ele sempre assiste. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dele poderosamente e a sua saúde também, né? Glória a Deus. Quanto que nós oramos e Deus deu vitória. E sabe aquele gigante, aquele problema, o Senhor te manda te dizer, continua perseverando, porque o Deus que deu vitória até aqui é aquele que vai continuar te dando vitória, amém? Então, aí Davi consulta: eu vou perseguir essa tropa, eu posso alcançá-la? O Senhor fala: persegue, porque certamente você vai alcançar e vai resgatar tudo. Então, a vitória espiritual tem que vir antes, né? E quando nós temos a resposta de Deus de vitória, nós vamos com força, com unção, com poder contra o inimigo, contra o gigante, né? Contra aquilo que veio para roubar, matar e destruir, que é o trabalho do inimigo, né? E Davi foi com 600 homens até o ribeiro de Besor, e 200 estavam muito cansados, esqueceram de se renovar no Senhor, mas eles ficaram com as cargas, né? Ficaram com as bagagens naquele ribeiro. E aí, o que aconteceu? Acharam um egípcio. Quando Deus prepara a luta, Ele já vai preparando as armas para nós vencermos, né? Aí trouxeram o egípcio estava 3 dias sem comer, sem beber, estava quase morrendo. Mas Deus sempre chega na hora certa, né? O plano de Deus nunca vai ser frustrado. Aí o que aconteceu? Deram pão, deram água para o egípcio, deram figo seco e uva passa, olha só. E o Espírito voltou nele. Então há uma receita aí: figo seco com uva passa, né? E a bênção do Senhor. Aí ele se reanimou. Aí Davi começou a perguntar quem ele era. Ele falou: eu sou o servo de uma amalequita, nós demos com ímpeto sobre Ziclag, né? E aí eu fiquei doente e o meu Senhor me largou. Olha só que Senhor bonzinho, né? O rapaz estava doente, ia atrapalhar a caminhada deles, mas eu creio que essa doença, né, foi permissão de Deus para que ele levasse Davi e a sua tropa até os amalequitas. Tá vendo? O dono dele largou ele, no fim, olha o que aconteceu. Ele foi o GPS para levar Davi e os seus homens até onde estavam, né, os amalequitas que tinham incendiado Ziclag. E aí ele falou assim, que ele pediu para Davi jurar por Deus, né, para que ele não ia entregá-lo, né, para os amalequitas. E é lógico, Davi tinha um coração bom, né? E aí ele levou eles onde eles estavam, estava fazendo a maior festança. O diabo pensa que vai fazer festa com o que é seu, mas o Senhor é aquele que nos dá força para ir até o campo do inimigo e trazer de volta o que ele roubou, né? Estavam bebendo, festejando, né? Por tanto despojo que eles tiraram de Davi, né? Dos seus homens, de toda a cidade de Ziclag e também dos filisteus. Estavam com um monte de despojo, achavam que a vitória já era deles, estavam festejando, comendo, bebendo, né? E aí o que acontece? Davi e os seus homens, né? Vão com ímpeto e lutaram desde a manhã até a tarde do dia seguinte,
seguinte: lutaram com a força de Deus, e nós temos que lutar com a força do Senhor. Se a sua força acabou, pede o renovo de Deus. Senhor, renova as minhas forças nesta tarde. Senhor, Jesus mesmo convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? É como o camelo. Eu falo, o camelo tem muita sabedoria e nós aprendemos com os animais, né? Aí o camelo, ele tá com aquele fardo pesado, ele andou no deserto escaldante, quando ele chega no lugar que ele tem que entregar a carga, ele ajoelha e deixa rolar, e Jesus fala: ajoelha, né? Ajoelha diante do Senhor teu Deus e deixa rolar todo esse fardo, deixa na mão do Senhor e recebe o fardo do Senhor, que é suave e leve, né? E aí o que aconteceu? Davi foi com ímpeto, foi com força, com coragem, defender a família dele, né? E aí o que aconteceu? Renova, Senhor, amém, renova, que o renovo do Senhor venha sobre as nossas vidas nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Aí o que aconteceu? 400 dos jovens, né, dos amalequitas fugiram em camelos, e Davi, o que acontece? Dominou todos eles, né? Não sobrou nada, e pegou todo o despojo. Ele pegou, o que é despojo? É aquilo que é resultado de uma guerra, né? Que os inimigos roubam. E Davi trouxe tudo muitas vezes mais, porque eles só juntaram despojo para Davi conseguir, né? Para que viesse tudo para eles de volta, né? Aí, para todas as cidades, né, que Davi tinha ido, ele mandou despojo, ele repartiu, ele deu até para aqueles 200 que ficaram olhando a bagagem, que não conseguiram atravessar o ribeiro de tanta canseira, né? Porque Davi era um homem justo, era um homem bom de coração, era um homem... Marilene, muito boa tarde, querida, porque ele era um homem de índole, né? E por isso que Deus chamou ele para ser rei de Israel. E ele coroou, ele dá bondade, ele pediu vida, Deus deu vida, deu longevidade e deu vida eterna. 3 tipos de vida, né? Que o Senhor acrescente vida na tua vida, que o Senhor te dê longevidade, que o Senhor, aqueles que ainda não tiveram esse encontro com Jesus, dê a vida eterna, porque foi por isso que Jesus veio, né? O diabo veio senão para roubar, matar e destruir, é o trabalho dele. Mas Jesus declara: mas eu também vim para que tenham vida e vida com abundância. Se o diabo roubou, Jesus restituiu, né? Se o diabo matou, o Senhor nos ressuscitou, nos deu vida eterna. Se o diabo destruiu, o Senhor tem todo o poder para reconstruir tudo que foi destruído, amém? Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida, te coroe de bênçãos de bondade, com o renovo da águia, te fortaleça, te dê unção da alegria nesta tarde, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém?